Ano Bíblico 2022, hoje 16 de maio. Segunda Crônicas, capítulo 21. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, e seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Os irmãos de Jeorão, filho de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Cefatias. Todos eles foram filhos de Josafá, rei de Israel. Ele deu-lhes muitos presentes de prata, de ouro e objetos de valor, bem como cidades fortificadas em Judá, mas o reino deu a Jeorão, porque este era o seu filho mais velho. O reinado de Jeorão, rei de Judá. Logo Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai e matou à espada todos os seus irmãos e alguns líderes de Israel. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe, e fez o que o Senhor reprova. Entretanto, por causa da aliança que havia feito com Davi, o Senhor não quis destruir a dinastia dele. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Nos dias de Jeorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando seu próprio rei. Por isso Jeorão foi combatê-los com seus líderes e com todos os seus carros de guerra. Os edomitas cercaram Jeorão e os chefes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo, e até hoje Edom continua independente de Judá. Nessa época, a cidade de Libna também tornou-se independente, pois Jeorão havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele até construiu altares idólatras nas colinas de Judá, levando o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se. Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias que dizia: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado: Você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria com a família de Acabe. E ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso o Senhor vai ferir terrivelmente o seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo que é seu. Você ficará muito doente. Terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saiam os seus intestinos. O Senhor despertou contra Jeorão a hostilidade dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos etíopes. Eles atacaram o reino de Judá, invadiram-no e levaram todos os bens que encontraram no palácio do rei, e também suas mulheres e seus filhos. Só ficou Acasias, o filho mais novo. Depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável no intestino. Algum tempo depois, ao fim do 2º ano, tanto se agravou a doença que seus intestinos saíram, e ele morreu sofrendo dores horríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse, e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. O reinado de Acasias, rei de Judá. Segunda Crônicas, capítulo 22. O povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, rei, em seu lugar, uma vez que as tropas que tinham vindo com os árabes mataram todos os outros filhos dele. Assim começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Acasias tinha 22 anos, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Onri. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe lhe dava maus conselhos. Ele fez o que o Senhor reprova
como os membros da família de Acabe haviam feito, pois depois da morte de seu pai, eles se tornaram seus conselheiros para sua ruína. Ele também seguiu o conselho deles quando se aliou a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e saiu à guerra contra Hazael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Jorão foi ferido e voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote na batalha contra Hazael, rei da Síria. Depois, Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. Por meio dessa visita, Deus provocou a queda de Acasias. Quando ele chegou e saiu com Jorão ao encontro de Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor havia ungido para destruir a família de Acabe, quando Jeú estava executando juízo sobre a família de Acabe, encontrou os líderes de Judá e os filhos dos parentes de Acasias, que o serviam, e os matou. Saiu então em busca de Acasias, e seus soldados o capturaram em Samaria, onde estava escondido. Levado a Jeú, Acasias foi morto, mas não lhe negaram a sepultura, pois disseram: ele era neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. Assim a família de Acasias não tinha mais ninguém que pudesse ser rei. Joás escapa de Atalia. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Jeuzeba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinado, e o colocou num quarto, junto com sua ama. Assim Jeuzeba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. 2 Crônicas, capítulo 23. No 7º ano, Joiada encorajou-se e fez um acordo com os líderes dos batalhões de Sem, Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Eles percorreram todo o Judá e reuniram de todas as cidades dos levitas os chefes de famílias israelitas. Quando chegaram a Jerusalém, toda a assembleia fez um acordo com o rei no templo de Deus. Joiada lhe disse: reinará o filho do rei, conforme o Senhor prometeu, acerca dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: 1/3 de vocês, sacerdotes e levitas que entrarão de serviço no sábado, deverá ficar vigiando nas portas do templo, 1/3 no palácio real e 1/3 na porta do alicerce, e todo o povo estará nos pátios do templo do Senhor. Ninguém deverá entrar no templo do Senhor, exceto os sacerdotes e os levitas de serviço. Estes podem entrar, porque foram consagrados, mas o povo deverá observar o que o Senhor lhes determinou. Os levitas deverão posicionar-se em torno do rei, todos de armas nas mãos. Matem todo aquele que entrar no templo. Acompanhem o rei onde quer que ele for. Os levitas e todos os homens de Judá fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado, como os que estavam saindo, pois o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das divisões. Então ele deu aos líderes dos batalhões de Sem as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo de Deus. Posicionou todos os homens, cada um de arma na mão, em volta do rei, perto do altar, e no templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Joiada e seus filhos trouxeram o filho do rei e o coroaram. Entregaram-lhe uma cópia da aliança e proclamaram rei, ungindo-o, gritando: Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e aclamando o rei, foi ao templo do Senhor onde estava o povo. Lá ela viu o rei à entrada, em pé junto à coluna.
Os oficiais e os tocadores de cornetas estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Os músicos, com seus instrumentos musicais, dirigiam os louvores. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: Traição! Traição! O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: levem-na para fora, por entre as fileiras, e matem à espada todo aquele que a seguir. Pois o sacerdote dissera: não a matem no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram à porta dos cavalos no terreno do palácio e lá a mataram. E Joiada fez um acordo pelo qual ele, o povo e o rei seriam o povo do Senhor. Então todo o povo foi ao templo de Baal e derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. Joiada confiou a supervisão do templo do Senhor aos sacerdotes levitas, aos quais Davi tinha atribuído tarefas no templo, para apresentarem os holocaustos ao Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés, como júbilo e cânticos, segundo as instruções de Davi. Também pôs guardas nas portas do templo do Senhor, para que não entrasse ninguém que de alguma forma estivesse impuro. Levou consigo os líderes dos batalhões de 100, os nobres, os governantes do povo e todo o povo, e juntos conduziram o rei ao templo do Senhor, ao palácio, passando pela porta superior, e instalaram o rei no trono. E todo o povo se alegrou. A cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada. E se foi sem deixar saudades. Era Jeorão da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, 2 Crônicas 21, verso 5. Jeorão era o filho mais velho do rei Josafá e neto de Asa. Em primeiro lugar, Jeorão deixou de seguir o exemplo de seu pai. Josafá, seu pai, foi um rei piedoso, conheceu a Deus e fê-lo conhecido, experimentou o livramento de Deus e levou sua nação a pôr sua confiança em Deus. Porém, Jeorão, mesmo sendo o filho mais velho, não andou nas mesmas pegadas de seu pai. Era diferente, era um estofo. Por causa de suas loucuras, transformou sua vida, sua família e sua nação. Ele a transtornou. Em segundo lugar, Jeorão deixou de buscar a direção de Deus para o seu casamento. Jeorão era genro de Acabe. Sua sogra era Jezabel. Foi buscar uma esposa na pior família do Reino do Norte. O casamento de Jeorão matriculou-o na infame escola da idolatria. Depois de sua morte, essa mulher, chamada Atalia, continuou aconselhando Acasias, o próximo rei, a proceder iniquamente, como vimos na leitura. Mais tarde tentou usurpar o próprio trono do filho. Em terceiro lugar, Jeorão deixou de confiar em Deus para sustentar seu governo. O medo de perder o poder fê-lo destruir seus possíveis concorrentes. Sua gana pelo prestígio megalomaníaco induziu-o a matar até mesmo os membros de sua própria família. Tornou-se um homem perverso, sem amor natural, sem temor a Deus e sem respeito à vida. Em quarto lugar, Jeorão deixou de servir ao Deus vivo para promover a idolatria em sua nação. Em quinto lugar, Jeorão atraiu maldição sobre sua cabeça, sobre sua família e sobre sua nação, porque Jeorão abandonou os caminhos de seu pai e de seu avô para seguir os perversos caminhos de Acabe. Deus trouxe grandes flagelos sobre o seu povo, seus filhos, suas mulheres e todas as suas possessões, e o pecado atraiu o juízo divino. O pecado é o filho maldito da cobiça. Seu salário é a morte. Em sexto lugar, Jeorão colheu o que plantou, pois foi atacado por uma doença assombrosa e incurável. Em sétimo lugar, Jeorão viveu para fazer o mal e morreu sem deixar
de si saudades. Isso foi o mais terrível. Depois de 2 anos de atroz sofrimento, Jeorão morreu. Sua morte, entretanto, não produziu lágrimas nos seus súditos, mas sim alívio. O seu povo não lhe queimou aromas, nem lhe prestou homenagens. Ele se foi sem deixar de si saudades. Sua vida foi um fracasso, sua morte foi uma tragédia e seu legado foi um pesadelo. Oh, que triste história de um homem que perdeu as melhores oportunidades da vida e morreu sem se voltar para Deus. Sabe? E você? O que tem feito de suas oportunidades? Hoje é um novo dia, estamos começando uma nova semana. Como têm sido suas escolhas? Que você prossiga cada dia firme com Deus, lembrando que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Que Deus te dê uma semana feliz e abençoada. Abençoe a sua família, que é aquilo que eu e você temos de mais sagrado em nossa vida, as pessoas que estão ao nosso redor. Um ótimo dia, em nome de Jesus. Amém.